gente também precisa pagar. Queria que o irmão falasse um pouquinho, por favor. Em muitos pontos eu concordo com o pastor Ronaldo, mas eu tenho uma certa dificuldade para entender que o homem coopera, o homem paga alguma coisa em relação a isso. Porque se nós não definimos, se nós trazemos conceitos, às vezes nós podemos cair em algo que é chamado de obras. Não só na salvação, mas em todos os aspectos. Não há nada em nós, que coopere com a salvação. A salvação, não só a salvação, mas tudo é algo que provém de Deus. Quando Deus está na eternidade, Apocalipse 13:8 afirma que o Cordeiro já estava morto. Como ele fala a eternidade passada é algo que... Então o Cordeiro já estava morto. Quando Deus cria o cosmos, cria primeiro a natureza, depois o homem não estava lá. Então a graça, Zeca, ela é algo que pertence só a Deus. O homem não é motivador da graça. O que motiva a graça de Deus? Isso que é importante. É esse ponto que eu quero trabalhar. O que motiva a graça de Deus? Graça é a ação de Deus. Mas o que motiva essa ação de Deus? Quais são os fatos que motivam essa ação de Deus? É o amor dele. É a justiça. É a liberdade. Eu queria que as pessoas que estão acompanhando o programa entendam que somente Deus é livre para poder agir amorosamente. Ele age com justiça. Perceba que se nós pensarmos que Deus era um ser melancólico, um ser triste, e ele cria as coisas para poder ter companhia, se só existiam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade, desde o princípio de tudo, então por que Deus cria tudo, cria todos os seres? É porque Deus, ele é movido por amor. Deus é movido por justiça. E Deus, ele é livre para poder construir e desconstruir tudo o que ele quer. Quer ver algo que é muito interessante acerca do que o pastor falou em Gênesis? O homem peca, o homem desobedece. Mas qual foi o fato motivador? Nós temos que trabalhar sempre com a motivação, porque nem toda boa obra é boa. Tem muitas obras que aparentemente são boas, mas motivações são más. Então, obras são más. O que determina o que é bom ou não são as motivações. Porque quando Deus mata, morrer é mal? É. Mas a motivação que Deus fez a morte? É isso que nós temos que entender. Isso causa espanto por uma sociedade que coloca nomenclatura no que é bom e o que é mal. Só que para Deus, o que é bom e o que é mal? Isso que causa espanto. O que foi o fato motivador para que Adão e Eva comessem deliberadamente o fruto? Gênesis 3:5. Se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Então, o desejo, a desobediência não foi comer o fruto. A desobediência foram pensar que poderiam ser iguais a Deus. Então, o fato motivador da graça é o amor de Deus. É essa ação livre de Deus, essa ação justa de Deus. Por que Jesus morre na cruz? Qual foi o fato motivador da morte de Jesus na cruz do Calvário? Porque Deus amou. Já que Deus amou, livremente Jesus fala: Pai, pode me enviar, para que eu possa promover justiça aos meus escolhidos. Olha só como tudo isso não é linguagem presbiteriana, tá? Já deixo aqui porque eu vou explicar isso mais à frente. Então veja só como o amor, a justiça e a liberdade de Deus estão entrelaçados de tal maneira que faz Deus agir em prol não somente dos cristãos, mas também daqueles que não são cristãos. Sim. Depois a gente vai voltar aqui, pastor Robson, porque você falou um pouquinho da questão dos méritos também, e eu quero aprofundar essa temática, mas eu vou voltar aqui para o pastor Ronaldo para ele também poder falar, utilizando essa questão aí da porta que eu mencionei, pastor Ronaldo, e vou pedir para o irmão comentar também o texto que é muito famoso quando a gente fala de graça, que é o texto de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie disso. Como é que o irmão encaixa a interpretação desse texto a partir dessa figura que o irmão utilizou, né? Da porta, da graça ser o início dessa caminhada, por favor. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Isso é um dom gratuito de Deus. Quando eu olho para esse versículo,
Eu vejo Deus olhando para a humanidade e falando assim, olha, essa graça não parte de vocês para mim, mas parte de mim para vocês. Eu que tomei a iniciativa de poder abrir essa porta chamada graça, para que novamente eu trouxesse vocês para pertencer à minha família. Eu acho interessante, Zeca, que, pegando aqui, o pastor Robson até pode falar melhor disso depois, quando a gente pega aqui, por exemplo, o período interbíblico, eu gosto muito de falar que nós passamos 400 anos, né, sem Deus se manifestar através de profeta, de palavra ou de forma teofânica. E o que eu acho mais interessante ali, pastor Robson, não é nem o fato de Deus não ter se manifestado, mas é de não ter na terra um homem, uma pessoa ali no meio do povo, que pudesse olhar para todo mundo e falasse assim, gente, vocês acham que está tudo normal? Vocês acham que não está faltando alguma coisa aqui? Deus se calou e a gente não vai buscar a presença dele, a gente não vai novamente trazer a presença dele de volta. Então, quando eu incluo tudo isso que eu estou falando aqui na questão da porta da graça, aí o que acontece? Deus, novamente, dentro do seu amor, dentro do seu favor imerecido, envia João Batista preparando o caminho, abrindo novamente essa porta da graça, olhando para o homem e falando assim, olha, venha que eu quero novamente você perto de mim. Então, quando eu vejo para esse texto de Efésios, Deus olhando e falando assim, nunca partiu de vocês para mim, sempre partiu de mim para vocês, sabe? Vocês se esquecem de mim, mas mesmo assim eu continuo amando vocês. E isso não vem de vós, não pertence a vós. Não é a graça, ela não é do campo material. Essa graça não pode partir do homem. Ela só poderia realmente partir de Deus. Foi a questão da motivação que o pastor Robson colocou aqui. Né? Essa motivação de Deus de ter novamente o homem perto dele, sem esperar uma ação do homem que viesse buscar a presença dele. Até para a gente entender, então, aproveitando a metáfora, pastor Ronaldo, o irmão defende a ideia seguinte, que Deus abre a porta através da graça, do sacrifício de Cristo, essa porta é aberta, e aí o homem vai entrar, vai se manter lá dentro, vai caminhar nessa trilha. Tem até o texto, Zeca, que eu gosto muito de usar quando eu falo da graça, que é o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. O versículo 11 vai até falar, né? Que Deus manifestou a sua graça através do sacrifício de Jesus. Né? Então, nós temos aí a porta aberta. Só que o versículo 12 vai nos mostrar que não fica, o versículo 12 e 13 vai nos mostrar que não fica só nisso. Né? Quando o homem entra para essa porta chamada graça, e ele é apaixonado pela graça, ele é tomado pela graça, ele acredita na graça através da sua fé em Cristo, olha o que a graça vai fazer, versículo 12 e 13. A graça manifestada nos educa para que, renegada a nossa impiedade e as nossas paixões humanas, vivemos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Quando nós olhamos para a vida do homem, pastor Robson, o que Deus mais deseja é exatamente isso, que o homem viva de uma forma sensata, justa e piedosa. E isso ele só consegue quando ele é tocado pela graça, quando ele vamos até colocar esse termo aqui, né? Quando ele é arrebatado pela graça, quando ele se apaixona pela graça de Deus. Então Deus ele abre a porta através do sacrifício, o homem entra, e quando o homem ele começa a ser dominado pela graça de Deus, ele começa a viver dessa mesma forma. Vamos lá, pastor Robson, quero ouvir o irmão aí para entender como é que funciona essa dinâmica no seu pensamento, já que na ideia aqui defendida pelo pastor Ronaldo, Deus derrama a sua graça e então cabe ao homem responder a essa graça, manter-se na graça, posso dizer assim? Sim. Posso dizer? Pode. Manter-se na graça também. Aí ele não falou, mas eu vou colocar aqui para você e você comenta aqui, dividindo as responsabilidades. Agora nós vamos chegar numa questão soteriológica. Eu vou pontuar aqui uma questão bastante acerca soteriológica agora. Depois eu quero falar um pouco dessa graça um pouco mais expandida, se der tempo no programa. Tá. Porque é um equívoco, Zeca, pastor Ronaldo, as pessoas que estão acompanhando, de pensar que a graça de Deus é só para os cristãos. Ela não é só para os cristãos.
A graça de Deus, ela se manifesta de modos diferentes. É por conta disto que nós sistematizamos numa linha mais reformada, como graça irresistível, numa linha mais arminiana, como graça preveniente, nessas duas linhas, como a graça comum, porque a graça, de fato, essa ação de Deus, graça é a ação de Deus, uma ação amorosa, livre, justa. Essa ação de Deus é uma ação que age de maneiras diferentes, em circunstâncias diferentes. Então, quando se trata da salvação, onde que estavam os homens, os salvos, quando eles decidiram matar o próprio filho? Não existiam pessoas. Evidentemente que Deus está fora do tempo. Falar acerca que Deus é atemporal, isso é muito óbvio. Mas, evidentemente, não existia uma única pessoa. Então, Deus já agiu neste momento. A salvação de Deus, inclusive, estava no Éden. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus falou, vamos matar, lembra da proposta que ele fez com Moisés? E vou criar duas pessoas novas. Mesmo assim, Deus trouxe vida a eles. Então, quando se trata dos cristãos, desta salvação, dentro da linha reformada, é entendido, e embora eu não seja um especialista, mas se fala de uma graça irresistível, que chega um momento que a pessoa nega, mas chega um momento que a graça, que a ação de Deus, por meio do Espírito Santo, que ocorre primeiro a regeneração, um novo nascimento, e tem várias implicações soteriológicas, essa pessoa se torna cristã, porque a ação de Deus é muito abrupta, é forte, contundente na vida dessa pessoa. Porém, os arminianos entendem uma graça preveniente, ou seja, Deus derrama uma graça que capacita a pessoa a receber ou não. Lembra daquele programa, eu estava até lembrando para colocar como exemplo, que passava no SBT, que a pessoa vedava os olhos, colocava, só que, você quer esse presente? A pessoa estava com uma BMW e o próximo era um Fusca. E a pessoa, eu quero, e todo mundo lá, não. Então, só um título de exemplo. Então, a graça preveniente é isso. Deus abre os olhos, abre o entendimento, para que a pessoa possa receber ou não, porque o mérito é de quem dá, não de quem recebe. O mérito é de Deus, porque a salvação é dele. Porque, veja só, Deus está no navio, está com salva-vidas e a pessoa está vai morrer. Então, motivado pelo amor, por essa liberdade e justiça, Deus joga o bote para aquela pessoa, joga. Tem pessoas que querem se afogar. Sim. Então, isto que é a graça preveniente de Deus. Então, quando se trata, já Molina trabalha diferente, com conhecimento médio. Tomás de Aquino, ele trabalha com as causas primárias que efetuam as causas secundárias. Então, tem vários viés. Mas o que é mais importante, que quando se trata dos salvos, dos eleitos, há um texto de Filipenses que me choca muito, eu até separei esse texto, que está lá em Filipenses 2,13, foi até motivo de debate aqui, eu acompanhei, diz assim, abre aspas, Deus que produz em nós o querer, o efetuar segundo a sua vontade, fecha aspas. O maior problema da ação de Deus, amorosa, livre e justa, é a nossa pecaminosidade, o pecado. Satanás é fichinha em relação ao mal que está em nós. Satanás ele apenas potencializa aquilo que está escondido em nós. Potencializou isso em Adão e Eva, tentou potencializar isso em Jesus, quando ele estava com fome. Então, a graça de Deus é que produz o querer e o efetuar. Toda a ação pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Não há mérito nenhum em nós. Se tivéssemos uma única participação da graça, não existiria um salvo. Nem na manutenção disso? É por conta disto que eu afirmei no início, que a graça ela é imprescindível, não só nas criações, vamos trazer no tema soteriológico, quando cria o novo homem, mas também na manutenção do novo homem. Se não tem a produção do Espírito Santo em efetuar em nós o querer e o efetuar, se o Espírito Santo não produzir em nós esse desejo por Deus, e não somente isso, mas o Espírito Santo nos conduz a produzir, a efetuar estas coisas, então, assim, nós temos uma responsabilidade. Eu não estou trazendo aqui uma coisa autônoma, como se fosse algo somente de Deus. Nós temos a